A vontade de Deus é que ouçamos uma palavra e saímos daqui diferente. Tem alguém que não está passando por um momento difícil? Tem alguém que está vivendo 1000 maravilhas hoje? Acredito que não. Eu acredito que nós temos vivido dias difíceis. Dias de lutas, sim, dias que somos provados todo o tempo. Afinal, nós falamos aqui pela manhã, o mundo tem tentado entrar dentro da igreja de uma forma errada e o carnaval estava aí e ele disse que nós somos enlatados, nós somos retrógrados. E quando na verdade, se esse mundo continua aqui, é porque existe a presença de Deus e existe um povo que ainda se conserva a integridade. Alguém que ainda se desvia do mal. Alguém que ainda deseja fazer a vontade do Pai. Então nessa noite eu queria pregar para alguém que está passando por um momento difícil. Alguém que está vivendo dias difíceis, porque dias fáceis é muito fácil. Mas agora, dias difíceis requer algumas coisas de nós que muitas das vezes nós não estamos preparados. Eu queria te falar o seguinte: geralmente se prega sobre Atos 2. Atos 2 vai dizer, pastor, que a igreja estava reunida em um lugar e o Espírito Santo veio naquele lugar como um vento impetuoso, encheu toda a casa e todos estavam no mesmo espírito e a igreja crescia e a igreja frutificava cada dia e eram dias bons. Mas chega no capítulo 12, o capítulo 12 vai dizer para nós que a igreja começa a passar por um declínio, a igreja começa a passar por um momento difícil, um momento no qual ela está sendo perseguida. Afinal, nós lemos aqui que Herodes resolve prender alguém da igreja, pastor, para maltratar. E quando ele resolve prender alguns para maltratar, a única intenção que ele tem é enfraquecer a igreja que crescia de uma forma estrondosa. Talvez a gente está vivendo momentos assim, momentos no qual a igreja até está crescendo, está subindo, só que vai aparecer gente para nos tentar parar, tentar paralisar a nossa fé. E assim foi Herodes naquele tempo, e ele começa pegando não apenas qualquer um, mas ele vai pegar primeiro a Tiago, que era um dos homens fiéis do Senhor. Afinal, quando nós lemos a Bíblia, quando Jesus se retira para orar, pastor, ele leva Pedro, Tiago e João. Sempre que a gente vai falar que Jesus leva alguém para orar, alguém no barquinho, lá está Pedro, Tiago e João. Então ele começa, Herodes tem uma intenção, a intenção é: vou acabar com a igreja, mas como é que eu faço? Eu pego cabeça. Nessa hora ele começa por Tiago, pastor. E aí a Bíblia diz que Tiago vai ser morto ao fio da espada. Imagina você que é uma igreja que perdeu o seu pilar principal, que era Jesus. Perdeu humanamente dizendo, né? Só que agora perde Tiago também. E como se não bastasse, uma igreja que estava crescendo, perdendo líderes, agora vai perder também Pedro. Pedro vai ser preso. E eu começo a imaginar como é que estava o coração daquele povo. Olha, perdemos os nossos líderes, quem vai ser o próximo? Quem é que vai morrer? Será que a gente acabou de sepultar Tiago? Será que a gente já vai sepultar também a Pedro? Será que a gente vai passar por lutas de novo? Será que essa luta não tem fim? Tem gente que entrou aqui hoje dizendo: Érico, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais passar por tanta luta, tanta batalha. A batalha me persegue, seja no meu trabalho, a batalha me persegue dentro da minha casa, a batalha me persegue até dentro da igreja. Fica tranquilo, tem um Deus cuidando de tudo na tua vida. Fica tranquilo que tem um Deus que não permite que nada saia do controle dele. Então a gente perdeu o Tiago, tem Pedro preso, mas olha só, a história vai dizer que existiu uma igreja incansável. A gente dá três coisas que eu vou falar aqui hoje. 3 dicas para você no dia mau. No dia mau a gente precisa de oração incessante. No dia mau não adianta apenas você procurar o pastor. No dia mau não adianta apenas você ir para o Facebook e colocar lá: ó dia, ó céus, está tudo errado. Tem gente que é assim, tem gente que passa por uma luta
Nós fomos chamados para viver momentos maravilhosos, mas no momento ruim, é oração que muda, é oração que mexe a mão de Deus, sabe? Não tem mais nada além do que isso, é oração. Oração, uma oração fervorosa. A gente muitas das vezes começa muito bem, pastor, aqui dentro. A gente começa de uma forma estrondosa, sabe? Primeiro amor, a gente chega aqui, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas quando vai passando o tempo, a nossa oração que durava 1 hora, agora está durando 10 minutos. Por que será? E por que não dizer? Tem gente aqui que não tem mais força para orar 10 minutos. Tem gente aqui que não tem mais força, o dia mal chegou e está dizendo, Hélio, eu não consigo orar. Deixa eu te falar, fica em silêncio, se ajoelhe lá dentro do teu quarto, não precisa falar. Deus está olhando o teu coração, Deus sabe tudo que você tem passado. Ele me mandou aqui para te dizer, olha meu filho, eu não perdi o controle, mas eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir você levantando em oração, eu quero ouvir você voltar a orar como você orava. O problema é, deixamos de orar. No dia difícil a gente quer largar tudo. No dia difícil é mais fácil largar, pastor. No dia difícil é mais fácil abandonar. Quantas das vezes eu não ouvi alguém dizendo, a minha vida lá fora antes de Jesus era mais fácil. Sabe por que era mais fácil? Você já estava entregue na mão de Satanás. Mas agora não. Agora, como nós cantamos aqui, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é congregação santa. E agora, com certeza, Satanás está furioso contigo. Está furioso, sabe por quê? Ele não pode te tocar. A menos que você dê permissão, ele não pode te tocar. Você é filho do Deus Altíssimo. Mas todo crente passa por um momento difícil. Todo crente passa por crise. Todo crente, seja ele com 1 ano de igreja, seja ele com 20 anos, com 50 anos, crente tem dias difíceis. Mas deixa eu te dar uma resposta aqui hoje. Olha, Jesus está com saudade de você. Ele me mandou aqui para te dizer que Ele está com saudade de você. Quanto tempo tem que você não ora? Não estou falando aquela oração que a gente agradece na hora do almoço, pastor, correndo na obra, eu às vezes faço essa oração, faça mal, faça bem, amém? Não, eu não estou falando essa oração não, gente. Eu não estou falando para você orar de qualquer jeito, não. Eu estou dizendo que existia uma igreja que orava incessantemente, pastor. Sabe, aquela igreja, ela começou, eu não sei quantos dias ela estava orando por dentro, mas do mesmo jeito que ela começou, até terminar, pastor, ela orava do mesmo jeito, da mesma forma. Deixa eu te dizer, tem coisas que você pediu a Deus, só que passou o tempo e você falou, não chegou, e aí a oração foi diminuindo. Senhor, eu quero a minha casa. Senhor, eu não aguento mais morar de aluguel. Só que com o passar do tempo a tua oração foi diminuindo. Senhor, salva o meu marido. Mas depois, foi diminuindo. E Deus está mandando eu te dizer aqui, olha, ore, mas ore incessantemente. Ore com fervor como você orava antes. Ore da forma que você buscava no início. Ore e vai ter resposta. As orações, a igreja, pastor, foi lá no céu, sabe? A igreja chegou lá no céu e falou, Senhor, manda um anjo lá, Senhor. Manda um anjo lá naquela prisão, liberta Pedro, Senhor. Liberta Pedro, foi a oração, não foi mais ninguém, pastor, foi a oração da igreja. E por que você não tem orado? Sabe, deixa eu te falar uma coisa, a tua oração vai chegar no céu. A tua oração vai libertar um anjo para descer aqui na terra e lutar em teu favor. É a tua oração, mas não é de qualquer jeito não. É oração incessante, é oração constante, é oração a todo tempo. Olha, eu estou te convidando, domingo 7h30 da manhã, tem oração aqui nesse lugar, mas não vem só no domingo não. Continua orando na segunda, continua orando na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Olha até você ver resultado. O problema é, a gente ora, mas a gente se enfraquece tão rápido. A gente começa muito bem, mas a gente cai tão rápido. Deixa eu te falar uma coisa, cadê o teu primeiro amor?
trabalho você acordava uma hora antes. Sabe por quê? Lá você tem que bater cartão. Se não bater o cartão, é descontado no final do mês. E por que com Deus é diferente? Separe tempo. Separe tempo. Separe tempo, mas não é qualquer tempo não, tempo de qualidade. Deus está te exigindo essa noite. Tempo, mas tempo de qualidade. Tempo de oração. Então, deixa eu te falar aqui. Eu falei aqui, a oração fez o anjo descer. E agora, o anjo está no meio daquela cadeia. O anjo desceu. E para continuar, diz assim: 7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Olha, tem luz nesse lugar. Aleluia. Tem luz. Sabe? Aquele momento que você está vivendo de escuridão, que você não vê mais solução, tem luz. Tem luz. E segue. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: olha, sim, gente, coloca a roupa aí de novo. Coloca, né? A gente lê aqui a couraça da justiça, as sandálias da humildade. Coloca agora a armadura de fé de novo. Coloca, Deus está te chamando de volta. Você é guerreiro. Você é um guerreiro de Deus. E por que você parou? Por que você parou? Quem mandou você parar? Por que você está triste? É dinheiro que está te faltando? Ah, velho, eu parei porque eu fiquei desempregado. Misericórdia. Ué, eu parei porque está dando tudo errado. Misericórdia da tua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada dando errado. Não tem nada dando errado. É tudo plano de Deus na tua vida. É projeto. Sabe? Eu estava estudando outra coisa hoje pela manhã também. Existia um oficial do rei, pastor. Está lá em, acho que é João 4. E ele está com um filho doente em casa. E ele começa a falar: Jesus, vai lá, Jesus, desce depressa, meu filho está morrendo. Jesus só fala para ele assim: pode ir, o menino vive. E aquele homem recebe uma palavra e ele acredita. Sabe qual é o problema? Você está aqui todo domingo, toda quarta, recebe uma palavra, mas você não crê mais. Você está aqui todo domingo, você recebe a palavra, você recebe a oração, é ungido nas quarta-feiras, mas você não crê, não muda nada. Quer mudança? Crê. Quer mudança? Oração e crê. A palavra diz, acho que agora, eu anotei aqui, Mateus 21, 22. Coloca aqui para mim, Mateus 21, 22. E tudo, é tudo, não existe impossível para Deus não, gente. É tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Sabe qual é o problema? A gente limita Deus. Eu acho que Deus, Ele pode curar o meu vizinho, mas Ele não tem poder para abrir uma porta de emprego para mim, não. Ah, Ele pode encher essa igreja, mas trazer a minha esposa, o meu filho para cá, Ele não tem poder, não. É assim que a gente pensa. É assim que a gente tem vivido nos últimos tempos. Deixa eu te falar aqui. Evangelho mentiroso que a gente tem vivido, né? Evangelho falso que a gente tem vivido, né? Evangelho que a gente está aqui quarta, domingo, ouve uma palavra, recebe oração, mas vai embora do mesmo jeito. Deixa eu te falar. Deus está usando alguém aqui nesse altar hoje para te dizer: meu filho, eu não perdi o controle. Calma. Nada fugiu do meu controle. Calma, tenha fé, só crê. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O que tem de parado? É o câncer. A gente poderia aqui ficar pregando sobre câncer aqui, né? Dona Creuza está aí, Denanci está aí,
A pastora está aí para testemunhar. Olha quantas coisas têm acontecido nesse lugar. Mas ora com fé. Quanto tempo tem que você não chora, hein? Quanto tempo tem que você não se derrama na presença? Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você não tranca a porta e ora? Sabe por quê? É muito fácil orar aqui 7h30 da manhã. É bonito, sabe? A gente procura até algumas palavras no dicionário, né, para falar aqui, é bonito. Mas Deus não quer isso não, gente. Deus quer oração sincera, sabe? Aquela oração que muitas das vezes a gente não consegue nem falar, sabe? Ou está chorando, o nariz está escorrendo, sabe? Quanto tempo tem que você não faz essa oração? Quanto tempo tem? Quanto tempo tem que você não se derrama na presença? Quanto tempo tem que você não ajoelha aos pés da tua cama e intercede pela tua família? Quanto tempo tem? Ah, velho, você está falando que eu sou crente, eu não posso levantar a mão não, porque eu tenho 20 anos de igreja, eu tenho 50 anos, é? Teu tempo de igreja não te leva para o céu. Teu tempo de igreja não faz você viver aqui na terra as coisas que Deus tem para a tua vida. Não é tempo de igreja não. Não é tempo de igreja não é. Deixa eu te falar. Em tempo de crise, oração incessante. Em tempo de crise, quer resolver problemas? Oração incessante. Quer resolver problema que está atrapalhando a tua vida? Oração incessante. Teu trabalho não está do jeito que você queria? Oração incessante. A tua igreja não está do jeito que deveria estar? Oração incessante. Ah, meu líder não é o líder que eu queria ter. Misericórdia. Ore por ele. Olha, afinal, somos seres humanos falhos. Se um dia a gente errou com você, me perdoe, mas somos falhos. Mas faz o seguinte, não desiste não, não para não, ora pela gente, venha para cá, se junta com a gente domingo 7h30. Olha, teve um tempo aqui que a gente conseguia, né, pastor? Ato profético, a gente orava e a gente dava a mão aqui, fazia um círculo em volta de todas essas cadeiras. Tinha gente suficiente de mão dada aqui para a gente dar a volta de todas essas cadeiras aqui. A gente orava cadeira por cadeira aqui domingo de manhã. Sabe por que você ainda continua aí? Essas cadeiras são ungidas por um povo que vem aqui orar. Essas cadeiras são ungidas para te guardar. Não é a cadeira não. O Deus Todo-Poderoso que está aqui que te guarda. Mas a gente ora. A oração subiu até o céu. A oração fez o anjo descer. Agora a oração liberta Pedro. A oração tem poder. A oração move o céu. Deixa eu te dar o telefone do céu. Eu aprendi isso hoje. Coloca aqui para mim o telefone do céu. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Se clamar, tem resposta. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe buscar. Talvez o que você está pedindo, Deus está falando assim, está pedindo pouco, meu filho, calma. Eu tenho coisa muito maior, mas você tem que orar, você tem que orar. A resposta de Deus é, clama a mim, responder-te-ei. Mas sem oração não tem. Sem oração não tem resposta. Sem oração, tu não vai ter milagre. Quer viver uma vida de milagre, mas não quer orar. Quer viver uma vida de milagre, mas não quer se consagrar. Quer viver uma vida de milagre, mas está vivendo a vida como um crente raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Olha, se conserta no dia de hoje. Se conserta, tome posição. Jesus está te mandando hoje, toma posição, meu filho. Toma posição, quer viver o melhor da terra? Está cheio de promessas aqui nessa Bíblia, está cheia. Eu poderia estar aqui te dizendo quantas promessas, comereis o melhor dessa terra. Mas sempre, antes de uma promessa, também tem um se me obedeceres, se clamardes a mim, se orardes. Olha, antes de uma promessa sempre tem um se. Então, quer viver promessa? Cumpra o versículo todo. Clama a mim e responder-te-ei. E anuncie-te
Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Você nem sabe onde Deus quer te levar. Tem tantos obreiros, diáconos, pastores aqui nesse lugar tão abençoados que a gente não vai precisar mais trazer ninguém de fora. Nós já temos. A gente não precisa mandar o... É claro, é bênção, mas a gente não precisa de um Daniel Vaga aqui. A gente não precisa trazer de fora, pastor. A gente tem aqui dentro. Aleluia. A gente tem pessoas ungidas aqui dentro. O que falta? Tomar posição. Deus quer te usar. Deus quer te usar, mas a gente não crê mais. A gente está vivendo como se não existisse mais um Deus do céu. Deixa eu te dizer outra coisa. Em tempos de luta, em tempo de crise, primeira coisa é orar incessantemente. Mas e segundo é crer. Sabe? Crer ou ter fé. Uma palavrinha tão pequena, mas com um significado enorme, pastor. Orar. Já fez o primeiro passo? Orar com fé. Agora deixa eu te falar outra coisa. Crer. Tenha fé. No meio da tempestade, tenha fé. No meio do dia ruim, tenha fé. Sabe? O que a gente leu aqui? Verso 6. Pedro dormia entre dois soldados. Você entendeu? Se você não entendeu o que a gente leu hoje, Pedro vai ser morto no outro dia. Pela manhã, Herodes já matou a Tiago e o próximo que vai morrer é Pedro. Só que a Bíblia diz que na noite antes de ele ser apresentado a Herodes, Pedro dormia, cara. Aí tu vem dizer para mim que Pedro não tinha fé, né, para andar sobre as águas, tu é doido. Pedro tinha muita fé. Pedro está crendo, dizendo assim, ó, eu fiz o que era para fazer, eu orei, eu creio, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei para quem é, mas eu estou dizendo, olha, tu já orou? Creu? Então fica tranquilo, alguma coisa vai acontecer. Como é que vai ser? Eu não sei, mas que vai acontecer, vai. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Essa semana vai acontecer coisas que você não espera. Essa semana vai chegar coisa na tua vida que você nem sabe. Anunciar-te-ei coisas que nem sabes. Vai chegar coisa sobre a tua vida que você nem imagina. Olha, só basta crer. Só basta crer. Tenha fé. Pedro estava dormindo. Estou dormindo entre dois soldados. A algema está presa aqui, ó. Algema de um lado, algema de outro. Pedro está dormindo entre dois soldados. Eu não sei que tem tirado o teu sono, mas Deus está mandando te dizer, essa noite você vai dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo, cancela o remédio. Pode cancelar o remédio. Olha, estou debaixo de uma autoridade de Deus nesse lugar. Cancela o remédio. Dorme tranquilo, tenha fé. Dorme tranquilo, porque alguma coisa vai acontecer. Alguém certamente falou aqui para mim, por onde Jesus passa, algo acontece. Aonde o anjo de Deus chega, alguma coisa acontece. Então fica de pé nessa noite dizendo, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei para quem é essa noite que eu estou dizendo isso, mas o meu Deus mandou te dizer, vai acontecer, não é longe não. É essa semana. Talvez semana que vem, se acontecer, sobe aqui no altar para testemunhar, não por causa de mim, não por causa do diabo, não é por causa de mim não, mas testemunha para engrandecer o nome de Deus. Vai chegar coisa na tua vida que você nem sabe, nem imagina. Ele está dizendo hoje para ele, Pedro, desperta aí, acorda, vambora. Só que tem um detalhe. Pedro está crendo, dormiu tranquilo. Só que, deixa eu me achar aqui. No versículo 9, diz assim:
Então, saindo, Pedro o seguia, o anjo no caso, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Deixa eu te dar a terceira coisa para você fazer. No dia difícil você vai orar incessantemente, depois você vai crer, mas no dia mau, ainda que você não entenda, ainda que você não está entendendo o que é para fazer, mas continua, não para não, prossiga, avante, mira. Cara, eu sempre volto para essa frase. Aqui na terra o trabalho é árduo. Aqui na terra vai ter dias difíceis. Aqui na terra, pastor, é árduo, é trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mira o céu, prossiga. E Pedro está fazendo aqui. Pedro não está sabendo se é uma visão. Pedro não está sabendo se aquilo é real ou não, pastor. Para ele está tendo uma visão, só que é real o que está acontecendo, pastor. O anjo está vindo, o anjo mandou ele cingir, botar as sandálias e está falando para ele: vamos embora, Pedro. E sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus diz que ele passa pelo primeiro sentinela e nada, passa pelo segundo sentinela e nada, mas quando ele chega na terceira, é um portão de ferro. E sabe o que acontece? O portão abre sozinho para ele. Eu não sei se você pode contemplar, eu gosto de imaginar, Pedro e o anjo vindo, os sentinelas estão ali, e ele passa pelo primeiro, passa pelo segundo, e agora tem um portão de ferro travando. Mas olha, quando o anjo de Deus chegar, aquilo que era de ferro, aquilo que estava te impedindo, vai se abrir para você passar. Eu não sei quem está passando por onde, mas vai haver resposta de Deus. Você vai atravessar portão de ferro, você vai atravessar o mar, você vai dizer: olha, não tem nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha vida. Sabe por quê? Deus não perdeu o controle. Aleluia. Deixa eu te citar outra coisa. Eu já vou encerrar hoje, estou no tempo. Certa vez, Jesus precisa atravessar o mar de um lado para o outro. E ele vai chamar os discípulos e vai falar assim: vamos embora, entra aí no barco. A Bíblia não diz não, mas eu posso imaginar Jesus entrando no barquinho, José, com um travesseiro na mão, e vai lá para a polpa do barco, bota o travesseirinho e vai dormir. E aí, mais calmo, Jesus está lá dormindo, e o barco continua. Só que chega um tempo que as ondas batem contra o barco, sabe? E o barco começa a balançar. É assim mesmo na nossa vida, né? O barco da nossa vida está tão calmo, mas chega uma hora que as ondas começam a bater no nosso barco, e aí a gente vai para um lado e para o outro, e aí começa a bater o desespero. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo na polpa do barco. Aí, os discípulos humanos que são: será que ele não está vendo o que a gente está passando? Alguém, por favor, vai lá e chama ele, acorda Jesus, que ele não está vendo que a gente vai perecer. Você reparou que no meio da tempestade Jesus não se abala? No meio da tempestade, o vento não acordou Jesus. O mar revolto não acordou Jesus. Quem foi lá correndo para chamar Jesus foram os seres humanos. Deixa eu te falar uma coisa: especialista em mar. Os pescadores que estavam no barco, desesperados, pastor. Desesperados, dizendo: nós vamos naufragar. Aí Jesus acorda, pastor, eu acho lindo. Ele não fala muito não, ele só faz sinal e cessa o vento, o mar acalma. É assim na nossa vida às vezes, sabe? Você tem que crer. Eu estou pregando para uma igreja pentecostal. Eu estou dizendo que, olha, no barco da tua vida, Jesus está lá, está dizendo para o mar assim: calma, vento cessa. Calma aí, calma, o problema não vai chegar nem não. Parou, sabe por quê? Jesus está no teu barco. Só que
Você precisa crer. Você precisa crer. Para de entrar por essas portas como se fosse apenas mais um domingo. Para de entrar por essas portas como se fosse apenas mais um dia. Não, não é mais um dia, não. Me perdoe te dizer. É um dia que o Senhor escolheu para te abençoar. Deixa eu te dar uma resposta de Deus. Posso chamar o profético aqui, pastor? Talvez você nem sabe. Não é que vai acontecer, não. Deixa eu ser boca profética. Deus já fez um milagre. Você não está crendo, não, mas Deus já fez antes. Deus já fez antes. Já fez. Sabe aquele oficial do rei que eu estava falando aqui no início? O oficial está dizendo assim: ó, Senhor, desce lá, salva meu filho. Jesus fala para ele: pode ir lá, o menino vive. Uma palavra. E aí, eu fico imaginando, a Bíblia diz, pastor, que ele recebe aquela palavra e ele vai voltando para casa. Só que no meio do caminho, e era longe, tá? Não era hora, não, era dia de caminhada. Só que quando ele está no meio do caminho, está vindo servos ao seu encontro, e a resposta é: meu Senhor, o menino vive. Eu imagino o coração do pai. O coração do pai está dizendo: o menino estava morto, estava morrendo, mas eu recebi uma palavra, e agora tem gente dizendo que o menino vive. Mas calma aí, deixa eu conferir. Será que não foi lá que a gente pensa assim às vezes? Eu acho que, pastor, a mãe deu um remédio e o menino melhorou. Aí o pai, com o coração entristecido ainda, mas vai dizer assim: que horas foi que aconteceu? E os servos vão dizer assim: ó, foi na hora tal. E aí ele fala: foi nessa hora que Jesus liberou uma palavra. Sabe? O teu milagre já aconteceu, você só ainda não recebeu a notícia. O teu milagre já aconteceu. Aquilo que você entrou aqui pedindo já aconteceu. Não sei se você levanta a mão para receber, mas levanta a mão. Já aconteceu. Você só precisa que a notícia chegue até você. Isso ainda, né? A gente não tinha contado para ninguém não que ela estava grávida. Já contei aqui, né, que ela não podia engravidar. Quando vocês conhecem, vocês vão dizer assim: poxa, tá grávida de novo. Mas certa vez, pastor, lá foi a inauguração da igreja do Campinho. E o médico tinha falado: não engravida, você tem que fazer um tratamento de 2 anos. E aí, mas a gente tinha uma palavra. A palavra era: eu vou fazer. E a gente creu naquela palavra, pastor. De coração a gente creu. Então, a gente não esperou 2 anos não, nem começou o tratamento não, e ela engravidou. Só que a gente está guardando o segredo, porque mulher tem aquele negócio, né? Daqui a 3 meses a gente conta que a gestação já está mais avançada, e aí a gente vai para a igreja do Campinho. Se tem 1 mês de gravidez, a gente fez esse teste em casa. E no dia a gente tinha tudo da inauguração da igreja do Campinho. E quem vai pegar lá nesse dia é o pastor José Almin. E o pastor José Almin sobe naquele altar e ele liberou uma palavra lá no altar dizendo assim: olha, o teu milagre já foi gerado. Basta apenas você tomar posse. Não é a mesma coisa que eu estou te dizendo aqui? O teu milagre já foi gerado. Basta você tomar posse. Deixa eu te contar. Naquele dia a gente saiu de lá cheio de expectativa. E se eu te disser que não teve dia, irmão, depois dessa palavra, eu estou mentindo. Estou mentindo, mas até nos dias novos, eu não lembro de um dia que Jesus me abandonou. Eu não lembro de uma batalha que eu tenha ficado pelo caminho, afinal eu estou aqui. São 15 anos nessa igreja. 15 anos louvando o Senhor nesse lugar. Deixa eu te dizer uma frase que a minha esposa disse antes de engravidar. Alguém chegou para ela, e não era de fora não, da família. Muitas das vezes são de perto que afrontam. E alguém chegou para ela e falou assim: desiste desse negócio de engravidar. Útero podre. Não estou brincando, não estou usando meias palavras, não estou usando a palavra que foi dita. Útero podre. Só que aquela palavra não era para nós.
Satanás até tentou nos paralisar, nos desanimar, mas a gente criou na palavra que foi pregada lá na igreja do Campinho. O teu milagre já foi gerado. A minha filha, você conhece a história, nasce de 6 meses. 6 meses, 1 quilo e pouquinho, 1 quilo e 100. Pequenininha, cabia na palma da mão. Fez 10 anos agora. Aí gigante, eu amo o Senhor. Mas uma frase, pastor, que a minha esposa disse, eu acho que mudou toda a nossa história. Um dia, antes dela engravidar e alguém dizendo que ela era útero podre, em uma oração, ela não tinha força para orar, passava por psicólogo, psiquiatra, tudo que você imagina, aí ela passou. A pastora Márcia teve muito trabalho com ela. Mas, certo dia, ela chorando e eu impus as mãos sobre ela de madrugada, pastor, orando. E eu confesso que eu também não tinha muita força não, mas eu não tinha que me mostrar forte, sabe? Não tinha mal. E a gente orando, e ela, no meio da oração, ela falou assim: Senhor, se tu me der um filho, eu vou te louvar, Senhor. Mas se tu não me der, Senhor, eu continuo te louvando em lugar. Sabe? Eu acho que tem certas orações que movem o céu. Tem certas orações que não é oração bonita, como eu falei aqui, não é nada disso. É aquela oração que toca o teu coração, mas sobe ao céu de uma forma estrondosa. Meu horário já passou 4 minutos. Eu quero orar por você. Teu milagre já foi gerado. Você precisa ter fé para viver isso. Você precisa orar para viver isso. Sabe? Tem dias que parece que não vai ter fim. Tem noites que parece que a gente não vai vencer. Imagina o oficial do rei dizendo: desce lá, Jesus. Meu filho vai morrer. Imagina eu com a minha esposa em casa e ela dizendo assim: Senhor, se tu me der, eu te adoro, mas se tu não me der, eu adoro também. Dias, irmãos, dias nos pais é forjado o nosso caráter. Talvez você entrou aqui dizendo assim: hoje eu vou receber uma palavra. A palavra é: teu milagre foi gerado, teu milagre já foi liberado. Mas olha que sem cessar, fica de pé para viver. E o terceiro que eu falei aqui: prossiga, mesmo sem entender. Prossiga, mesmo sem saber o que vai ser. Prossiga, só prossiga. Só continua. Ué, eu estou aqui há tanto tempo, eu tenho orado tanto por esse milagre. Só prossiga. Só continua. Só continua. Mas se você por um momento só parou, se por um momento só você desistiu, Deus está te chamando hoje. Volta. Aqui a gente falou que somos todos de casa, então eu não preciso fazer apelo para você aceitar Jesus, mas eu queria fazer um apelo. Renova a aliança. A aliança renovada no dia de hoje vai te fazer viver coisas extraordinárias. Coisas que você não imagina. Jeremias 33:3. Clame a mim e anunciar-te coisas grandes que nem imaginas. Tem coisas grandes chegando para a tua vida, mas clama. Você tem força para clamar? Se coloque de pé na presença de Deus. Eu quero orar para você. Eu disse aqui no início que ninguém vai sair daqui da mesma forma. Eu disse aqui hoje que
O teu Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Que